Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo. Veja só, temos esse problema aqui e pede calcular autovalores, autovetores disso aqui, dessa matriz, tá? E também saber se a matriz é diagonalizável ou não, tá? Além disso, né, encontrar uma matriz P, uma matriz D, uma matriz de tal forma que A se escreva como se fosse uma matriz diagonalizável, né? A gente vai ver isso no final. Então, o que a gente faz para calcular autovalores? Como essa matriz é triangular, automaticamente aqui, esses elementos que estão na diagonal são os autovalores. 1, menos 1 e menos 1. Aqui, menos 1 está repetido, olha só. Certo? Ok. Está repetido, significa o quê? Significa que, então, temos algumas chances aqui. Menos 1 pode gerar um vetor LI. Né? Pode gerar. Esse aqui, outro menos 1, pode gerar mais outro vetor LI em relação com o outro vetor que tem aqui. Né? Então, no máximo, dois vetores, autovetores, tá? No máximo. Às vezes, podem gerar um único autovetor, tá? Ok. Às vezes, podem gerar esses aqui, o menos 1 poderia gerar somente um autovetor. Esse aqui vai gerar um autovetor só, no máximo, né? Porque um autovalor gera um auto... dá para ver que ele não está repetido, né? Então, ele vai gerar apenas um. Esse aqui vai gerar apenas um, esse apenas um. Então, somando os dois, daria 2, no máximo, tá? Mas os dois juntos podem gerar somente um. Pode ser que aconteça isso, né? Tá bom? Então, vamos ver o que acontece agora, então. Então, para lambda igual a 1, sempre, né? Queremos encontrar vetores V, que sejam assim, não nulos, tá ok? Satisfazem essa equação, tá bom? Ok. Então, a gente escreve esse aqui, que na verdade nada mais é isto, né? Isso aqui, deixa eu colocar aqui. Isso é A, somente A, né? Menos lambda I, significa que eu vou pegar na... O que vai acontecer com a matriz original? Você vai tirar lambda, vai tirar lambda, vai tirar lambda. E esse V significa o vetor x, y, z, mas escrito em forma de coluna, tá? Escrito em forma de coluna. Então eu tenho uma única coluna. Aqui seria x, y, z. Igual ao vetor nulo, que seria exatamente esse vetor que está aqui. Ok? Então é isso. Então o que a gente tem que fazer? Lambda substituir por 1, lambda substituir por 1, substituir por 1. Eu tenho 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, e menos 1, menos 1, menos 2. Então, tudo isso aqui está aqui, tá? Ok? Nada demais. Então, eu vou pegar esse aqui. Então, já temos a equação aqui. Bom, daí, o que a gente faz, né? Isso aqui me dá um sistema de equações, só que está visto de outra maneira, né? Então, seria 0 vezes x mais 0 vezes y mais 2 vezes z tem que ser igual a 0, ok? Aqui está. 0 vezes x, 0 vezes y não estão aqui, porque é a mesma coisa que 0. E aqui tem 0 vezes x menos 2 vezes y mais 0 vezes z, então é 0. Igual a 0, né? A segunda componente. Opa, segunda componente. E aqui, menos 2z igual a 0. Vamos ver. 0 vezes x, 0 vezes y e menos 2 vezes z. Tá aqui. Igual a terceira componente, 0. Bom, daqui, essa equação e essa equação representam a mesma coisa. Z é igual a 0. E essa equação, bom, representa y igual a 0 também. Então, eu tenho isso aqui. Meu autovetor que eu estava procurando é esse aqui. Aqui está. Logo, V igual a x, y, z tem que ser igual a isso. Por quê? Y vale 0 e z vale 0. Então, eu ganhei isso. Deixando da evidência x, tirei para fora o x, tá? Ok? Então, aqui eu teria 1, 0, 0, 0 vezes x, que é a mesma coisa que isso que está aqui. Bom, então essa é a cara dos autovetores, tá? E aqui devemos que x não deve ser 0. Se fosse 0, então teria aqui isso aqui um vetor nulo, tá?
Isso não queremos, não queremos. Então, x pode ser qualquer número diferente de 1, de 0, perdão. Se for diferente de 0, por exemplo, x igual a 1, então esse aqui é um autovetor associado a lambda igual a 1. Tá bom? Mesma história para lambda igual a menos 1. Né? Ok? Queremos encontrar vetores que não sejam nulos, tais que satisfaçam isso. E aqui, isso aqui é o resultado de calcular a menos lambda i. Ok? Então, tenho isso, vezes esse vetor v, e vezes o vetor nulo. Quer dizer, aqui já substitui, tá? Esse aqui não inventei. Aqui seria 1, né? De acordo com como está a nossa equação. Perdão. 1 menos lambda, que seria 1 menos 2, né? Perdão, 1 menos menos 1, dá 2, dá 2, né? E assim vai, né? A gente faz tudo isso. Porque isso não é a matriz A, é A menos lambda I. Isso é um sistema de equações. Veja que a segunda, 0x mais 0y mais 0z, né? Deve ser a segunda componente, 0. 0x mais 0y mais 0z deve ser igual a 0. Então, essas duas últimas aqui representam duas equações que não precisam ser escritas. Mas aqui não, esse aqui não. 2 vezes x mais 0 vezes y mais 2 vezes z. Está aqui, 2x mais 0 vezes y mais 2z igual a primeira componente aqui, 0. Daqui eu ganhei que z igual a menos x, ou x igual a menos z também. Então, assim, v, escrever x, y, z, deixando em evidência as letras que aparecem aqui, que são duas, x e y. Então, procuro vetores e vetores aqui, de tal forma que tudo isso aqui seja igual a isso aqui. Né? Como calcular isso aqui? São os coeficientes de x aqui. Aqui tem 1 e aqui tem menos 1. E aqui não tem 0. Então, 1, 0, menos 1. E aqui, como calculo isso aqui? São os coeficientes de y nesse vetor aqui. Aqui não tem, então é 0. Aqui tem 1, né? 1 vezes y, 1. Menos x, quer dizer, não tem y, então é 0. Então, cada um desses aqui, esse e esse são autovetores. Por que os dois são autovetores? Bom, porque simplesmente, se você chama esse aqui 0 e aqui 1, você ganha esse autovetor. Se você chama de 0, y igual a 0 e x igual a 1, então tudo isso aqui seria um vetor, um autovetor. Ok? Então, para lambda igual a menos 1, eu ganhei esses dois autovetores, esse e esse. Ganhei 2, né? Agora, o que eu faço com isso? Pego os três vetores que eu ganhei. Aqui está o vetor 1, 0, 0 para o primeiro autovalor. E esse segundo autovetor, que é esse, escrito em forma de coluna. E esse escrito em forma de coluna. Ok. Dá para ver que o determinante é isso aqui. Como o determinante é não nulo, então esses vetores são LI. Ok? Pronto. Por que eu queria saber se eles são LI? Bom, quando uma matriz de ordem n é diagonalizável, se tem n autovetores LI. Bom, nesse caso, se eu tiver, como A tem ordem 3, eu tenho 3 autovetores LI. Então, A é diagonalizável. Né? Porque o determinante desse aqui não é 0, tá? Por isso que ele é diagonalizável. Pronto. Então, até aqui acaba aquela pergunta se é diagonalizável ou não. Né? Bom, daí, uma vez que é diagonalizável, eu posso encontrar uma matriz P, uma matriz PA-1 e uma matriz D. De tal forma que eu tenho o seguinte, que D se escreva como PA-1 vezes A vezes P. Certo? Eu posso fazer isso. Por quê? Tem que calcular P e P-1. P quem é? Esse aqui. Essa matriz que eu escrevi com forma de coluna. Tá? E tem inversa, né? Porque a gente sabe que o determinante dele é não nulo. Então, aqui está 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Eu consigo P. E P-1 é só calcular o inverso, tá? Aqui está. Ah, tá. E agora, então, quem é D? D, aqui se vem uma coisa interessante.
esse primeiro elemento da diagonal principal é o autovalor associado à primeira coluna. Esse autovalor é associado à segunda coluna, né? Veja, esse segundo elemento da diagonal é associado à segunda coluna. E esse aqui, o terceiro, é associado à terceira coluna. Ok? E você pode conferir, tá? E aqui acaba o nosso problema, tá? Mas não é solicitado que se verifique, mas podemos fazer o seguinte. Vamos calcular isso aqui, tá? Para finalizar. Eu vou calcular essa expressão e deve dar a matriz D, né? Então, vou tentar fazer isso. Vou calcular isso. Aqui eu tenho P a menos 1. Vou copiar. Falta colocar A. Vamos ver A. Aqui temos A. E falta colocar P. Esse produto deve dar a matriz diagonal D. Ok? Bom, isso dá um pouquinho de trabalho, mas aqui, para facilitar, eu vou calcular com o computador. Calculemos. Cadê? Pronto. Aí está. Está vendo? Conseguimos o que achávamos que ia acontecer. 1, menos 1 e menos 1. Aí, do jeitinho como está. Tá bom? Então, essa é a maneira de resolver esse problema, tá? Então, a pergunta aqui, né, era a seguinte: verifique se A é diagonalizável. Certo? Diagonalizável. Ó. B. Isso, tá? Esse era o nosso problema, tá? E outra, né? Se era diagonalizável, encontrar a matriz P a menos 1, tal que se escreva dessa maneira. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E queria recomendar para vocês, se você tem mais perguntas, pode fazer, tá? Ok, é isso.